eu vou começar dizendo que, ao longo da história, os animais vêm sendo utilizados pelos homens como sparring, como se fossem sparring, né? Os domésticos, principalmente, porque estão nas residências, estão mais próximos dos homens, neles, rotineiramente, são descontadas todas as suas frustrações. O marido briga com a mulher, bate no cachorro, a mulher, o marido trai a mulher trai o marido, é o gato que é jogado pela janela, enfim. Então, os animais domésticos, eles têm sofrido o resultado das nossas desesperanças, das nossas frustrações, não é? E os silvestres vêm sendo dizimados, não é? A gente tem notícia de tráfico de animais silvestres há mais de 50 anos, documentados, inclusive na CPI, que foi já há uns 15 anos que teve a CPI da biopirataria, já se falava do comércio de animais silvestres, e sem que o Estado faça qualquer coisa a respeito, não é? E a natureza como um todo, não é, vem sendo dispensado esse mesmo tratamento, não é? De uso, abuso, uso excessivo, uso desnecessário, desmesurado, não é? E eu estava até aqui agora lendo, enquanto começava, um relatório extremamente recente dos cientistas apontando que, efetivamente, ou que são dramáticas as evidências de que o estado atual de aquecimento mundial é resultado das ações humanas sobre o planeta, né? Então, nós estamos inviabilizando, ou nós estamos sendo muito eficientes em inviabilizar ou em adotar medidas que podem, cada vez mais os cientistas mostram que isso é uma coisa bastante factível, né, realizável, que podem inviabilizar a vida no planeta, não é? E aí, essa falta de controle nosso, essa falta de atitude, de consumo exagerado, enfim, não é, de acreditar ou de agir como se todos os recursos da natureza fossem infindáveis, se a gente transportasse para o direito civil, não é? A gente vai lembrar da figura do pródigo, não é? Que é aquele sujeito que consome os seus bens, que dilapida o seu patrimônio, a ponto de colocar em risco a sua própria sobrevivência, não é? E aí o direito civil tem uma solução para essas pessoas, né? Então, essas pessoas são interditadas, não é? Só que, no caso nosso, humanidade, a gente não pode interditar, né? Nós não temos como interditar a natureza, a humanidade. Então, essa fragilidade que a gente está condicionando à natureza, ela precisa ser protegida, ou seja, ela precisa ser combatida através de uma legislação severa. Porque o que nós temos hoje não está cumprindo o papel de preservar esses bens ambientais que são essenciais à vida humana, não é? E aí, vem sendo desenvolvido já há algum tempo a ideia de que os animais e até as florestas possam ser sujeitos de direitos, né? Sujeitos de direitos esses que podem e devem ser exercidos principalmente contra os homens, não é? Há mais de 10 anos, a comunidade europeia travou, porque acabou sendo vitoriosa, mas travou uma luta de quase 10 anos com o Parlamento Europeu para conseguir autorização para legislar em matéria penal ambiental. Justamente porque a experiência centenária de toda a Europa
de proteção ao meio ambiente através de normas exclusivamente administrativas, já provou que é ineficaz. Então, a Europa, que tem mais de 100 anos de proteção da natureza, dos bens ambientais, através de normas administrativas, já reconheceu que isso é insuficiente, a ponto de agora a Comunidade Europeia poder também emitir e editar, e já vem editando, diretivas em matéria penal ambiental. Uma das coisas que eles fizeram, e que entrou em vigor esse ano, foi a proibição de comércio de cosméticos em cuja manufatura tenham sido utilizados animais, não é? E aqui no Brasil, no entanto, não é, nós somos assombrados quase que diariamente pelo fantasma das exclusões dos tipos penais que protegem os animais. Sanções administrativas são suficientes, dizem essas pessoas. E, já que nós estamos, eu posso adiantar até alguma coisa sobre o processo de reforma do Código Penal, já existe uma emenda, eu não tenho o nome da senadora que apresentou essa emenda, excluindo do Código Penal, que está aí em tramitação, todos os crimes contra animais. Então, deixando de tipificar todas as condutas contra animais. Estou falando isso porque a gente caminha contra a história, né? O Brasil caminha contra a história. E nós sabemos que sanção administrativa no Brasil, além de tudo, significa brecha para a corrupção, não é? Então, além disso, e eu falava também do reconhecimento das florestas como sujeitos de direitos, os animais trabalham duramente para manter as nossas matas e as nossas florestas. Sem eles, sem os animais silvestres, não há a menor chance de as florestas continuarem a existir. Não é? Vocês devem ter lido nos jornais recentemente uma notícia de que o palmito jussara pode começar a faltar na mesa dos brasileiros. Por quê? Porque a árvore do palmito jussara, ela produz tanto sementes pequenas como sementes grandes. Está lá. E os dispersores são duas aves. Das sementes pequenas, os sabiás, das sementes grandes, os tucanos de bico verde. Não é? E o tucano de bico verde, justamente porque ele é um bicho muito bonito, né, pela plumagem dele, ele é muito visado pelo tráfico. E aí, então, ele está desaparecendo. E, juntamente com ele, estão desaparecendo as árvores grandes de palmito. Daí a conclusão de que, em menos de 50 anos, a gente não vai ter mais árvores de palmitos, porque só o sabiá vai continuar. Porque os sabiás também já têm sido vítimas do tráfico. E aí isso foi muito interessante, porque na semana em que saiu essa notícia, acho que no dia anterior, nós tivemos uma denúncia, uma absolvição sumária, numa denúncia nossa. E era justamente envolvendo um tucano do bico verde. Um sujeito chegou em casa, bêbado, drogado, sei lá o quê, brigou com a família, chamaram a polícia. Enquanto a polícia não chegava, ele pegou o tucano, que era do pai dele, e matou. Deu uma facada no bicho e matou o tucano. E a gente denunciou. A denúncia, inclusive, foi minha. Denunciei e tal. E o juiz absolveu sumariamente, dizendo que aquela conduta era irrelevante. Não era de menor potência, era irrelevante. Tem um nome que agora me foge agora. E aí eu recorri. E acabei botando qual era a função do tucano, e tinha acabado de sair essa notícia no jornal, e aí eu colei essa notícia e coloquei no recurso, enfim. Então, essa conscientização, né, que eu falei logo no começo, quando eu parabenizava a OAB, esse trabalho de conscientização é um trabalho que a gente tem que fazer diuturnamente, não é? E em todas as esferas.
né? Porque também os juízes desconhecem toda a problemática que envolve os animais, não é? Juízes, advogados, enfim. Então, quanto tempo eu tenho? 3 horas. Não, é porque tem um outro exemplo também que é muito legal sobre um estudo que foi feito por cientistas no Rio de Janeiro, porque eles perceberam que as palmeiras estão desaparecendo, não é? E o Brasil já foi chamado, o nome primeiro do Brasil era Terra das Palmeiras, não é? E aí eles começaram a estudar por que as palmeiras estavam desaparecendo, né? O que já foi o símbolo do Brasil. E então eles perceberam que a palmeira, quando ela derruba as sementes, vem um besouro, que é justamente o predador da semente daquela espécie específica de palmeira. Ele perfura a semente, põe um ovo ali dentro, e aí, então, aquele ovo vira uma larva, a larva se alimenta do conteúdo da semente, cresce, eclode e pronto. E vira besouro. Se só existissem esses dois componentes, nenhum dos dois mais estariam vivo, porque esse besouro, ele consumiria em torno de 95% das sementes e acabaria inviabilizando a perpetuação da espécie. Quem é que faz o contrapeso, aí, o equilíbrio? É a cutia, não é? O que a cutia faz? A cutia disputa as sementes da palmeira com o besouro e leva para a toca dela, bem longe, para comer. Só que ela acaba recolhendo muito mais do que ela precisa para se alimentar, e ou ela esquece, ou ela deixa lá, e essas sementes que foram levadas para longe acabam virando novas árvores. E assim se perpetuam as 3 espécies: a palmeira, a cutia e o besouro. E por que as palmeiras estão desaparecendo? Porque a cutia precisa de 5 hectares de área para sobreviver. E, porque a gente está ocupando todas as matas, nós não estamos deixando espaço para as cutias. Desaparecendo as cutias, estão desaparecendo as palmeiras e, obviamente, os besouros, né? Então, por isso que, quando a gente fala de proteger animal, quando a gente fala contra tráfico de animais silvestres, da necessidade de ter um tipo específico e de uma punição correta, a gente está pensando assim, no todo, não é? E não dá para ser de outra forma. Bom, e aí nós temos estrutura legal para proteger os animais no Brasil, né? Temos a Constituição Federal, não é? Que garante que os animais estejam protegidos de atos contra a crueldade e garante também os processos ecológicos essenciais à preservação e continuidade da vida, né? Sob todas as suas formas. Eu coloquei aí o artigo 170 porque é muito comum o argumento de que o Brasil privilegia a iniciativa privada. Sim, privilegia a iniciativa privada, está lá. Mas, se vocês verem, a iniciativa privada ela é condicionada a vários princípios, não é? E, dentre eles, está o respeito às normas ambientais. Então, não é porque uma atividade que vai gerar emprego e que atua sobre o meio ambiente, só porque ela vai gerar emprego, ela pode ser desenvolvida de qualquer maneira? Não. Ela vai gerar emprego, ótimo, o Brasil quer isso, mas ela tem que se submeter às normas ambientais, não é? Então, é uma limitação à atividade econômica, o respeito às normas ambientais. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que eu acho que todo mundo conhece, né, que começa dizendo que os animais são sujeitos de direitos ou possuem direitos, que esses direitos devem ser respeitados, não é? E
interessante porque logo na segunda consideração que eu coloquei aí, o desconhecimento e o despreparo e o desprezo, desculpem, desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza. Não é? E aqui seria interessante dizer que quando a gente fala também de proteger animais e, do outro lado da moeda, de punir aquele que pratica maus tratos contra animais, abuso contra animais, essa situação ela deveria ser entendida como ela é entendida nos países mais modernos, mais avançados que o nosso, como uma questão de segurança pública. Porque já está provado que existe uma conexão muito forte entre aquele que pratica um ato de abuso contra animais e violência contra a pessoa. Então, se tem um animal que sofreu um abuso, que foi espancado, enfim, que foi maltratado dentro de casa, nos Estados Unidos, por exemplo, e a gente teve o Phil Arcor, que é um dos pioneiros nesse estudo, no desenvolvimento desse estudo, ele esteve aqui na USP mês passado. Então, se um animal sofre uma agressão, eles vão estudar aquela casa, eles vão pesquisar, eles vão visitar aquela residência e, fatalmente, eles vão encontrar uma criança sendo abusada, uma mulher sendo abusada, um idoso sendo abusado. Não é? Então, e nós tratamos isso como se fosse uma coisa nada. Não é? Existe até um preconceito contra as pessoas que falam em favor dos animais. Não é? Isso, inclusive, no Ministério Público. Não é? Isso, inclusive, nós, né, a gente é motivo de chacota até, né, por vezes. Não comigo, porque eu sou meio carcamana, mas o meu colega lá, o Cacá, ele ouve brincadeiras o tempo inteiro. Né? Mas essa ignorância, e essa ignorância eu estou falando no sentido próprio da palavra, sem qualquer conotação de ofensa, essa ignorância acerca do que significa maltratar um animal numa residência, acaba levando as pessoas a entenderem que isso é uma coisa pequena, uma coisa sem importância, não é? Então, além da Declaração dos Direitos dos Animais, nós temos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, não é? Que diz, lá no artigo 2º, não é? Que ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. E, visando assegurar no país condições humanas, e a proteção da dignidade da vida humana. Então, o objetivo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, que é um meio de assegurar a proteção da dignidade da vida humana, certo? No artigo 3º, ela dá vários conceitos, dentre eles, ela diz que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis e tal, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, não somente a vida humana, mas a vida animal e a vida vegetal. É justamente da junção dessas duas regras que estão na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente que se chega à conclusão de que proteger os animais, defender os animais contra atos de crueldade e abuso é uma forma de garantir a dignidade da vida humana. Não é? Então, é justamente da junção desses dois artigos que se desenvolveu essa teoria de que a proteção do meio ambiente e, consequentemente, a proteção dos animais é uma maneira de garantir a dignidade da vida humana. Nós temos também a Lei dos Crimes Ambientais, não é, que todo mundo
conhece. E, além disso, nós temos inúmeras normas infralegais, não é? Centenas de regulamentos, resoluções e inúmeros tratados internacionais, não é? Pois bem, apesar de toda essa estrutura que nós temos, legal e infralegal, o Estado brasileiro falha na proteção do meio ambiente, não é? Especificamente com relação a delegacias especializadas, que é uma necessidade urgente e premente, principalmente em São Paulo, atualmente, nós já recebemos mais de 1.000 denúncias desde a criação do GCAP, só de maus-tratos contra animais. Atualmente, nós estamos com aproximadamente uns 300 procedimentos de investigação nossos, de crimes de maus-tratos. Só ontem, por exemplo, eu requisitei a instalação de 2 inquéritos policiais. E o que o governo do Estado de São Paulo anunciou sobre a criação de uma delegacia especializada, numa bela interpretação, ou numa interpretação positiva, eu diria que foi um equívoco, não é? Para não dizer que foi um embuste. Mas foi um equívoco, não é? Essa delegacia, a criação da Delegacia de Defesa Animal vem sendo solicitada há muitos anos, não é? Tem abaixo-assinado aí há mais de 2 anos tramitando. Nós, assim que o grupo foi criado, nós estivemos com o Dr. Grella, secretário da Segurança Pública, nós fizemos um levantamento estatístico. É o segundo número, pelo menos quando a gente levantou há um ano atrás, é o segundo maior número de denúncias no 181, aquele disque denúncia de maus-tratos contra animais. Nós pegamos os dados da Polícia Militar Ambiental, são aproximadamente 30.000 apreensões de animais ano. Nós pegamos os dados da delegacia, das 2 delegacias de meio ambiente, e é uma demanda absurda a questão de maus-tratos contra animais. E nós fizemos todas as argumentações, colocamos os números de tráfego, enfim, o que movimenta e levamos, e mostramos a necessidade da criação da delegacia, e inclusive falamos sobre os abaixo-assinados, enfim, que estavam, não me lembro com quantas 1.000 assinaturas na época. E aí, então, o governo vem e anuncia, e todo mundo começa a me ligar, olha, criaram a delegacia, saiu na televisão que criaram a delegacia. Eu falei, gente, criaram a delegacia, que notícia boa, e vou atrás. Bom, na verdade, o que eles fizeram foi só modificar o nome da divisão, que já existe, tá certo? Então, acrescentaram lá que era divisão de investigação de crimes contra o meio ambiente, então ficou divisão de investigação de crimes contra animais e outras infrações contra o meio ambiente, ou seja... Bom, e as 2 delegacias que já investigavam os crimes contra animais continuam investigando, não é? Na verdade, o que a gente precisa é de uma delegacia especializada, com policiais que a gente possa treinar. Nós estamos tentando ver se sai, é muito difícil, mas já está em andamento, mas é uma burocracia muito grande. Um convênio entre a USP e o IC, nós já fizemos várias reuniões lá no IC, para que médicos veterinários auxiliem os peritos do IC nos laudos de maus-tratos e nas necrópsias, e a nossa ideia é que esses médicos veterinários acompanhem os policiais quando eles vão apurar denúncias de maus-tratos, para já no local detectar se a situação comporta a retirada imediata do animal do local. Enfim, o policial que vai fazer essa investigação,
ele tem que ter conhecimento de todas as básicos mínimos de zoologia, de biologia, que um policial que está acostumado a tratar de todas as questões ambientais, é óbvio que não vai ter. Não é? Nós precisamos de psicólogos, porque a gente precisaria fazer um link entre a delegacia de crimes contra animais, ou de defesa animal, enfim, e a DDM, e as DDMs, tá certo? Para que a gente pudesse detectar na DDM, agressão contra a pessoa, aonde tem uma pessoa sendo agredida, se tiver um animal, ele também vai estar sendo, e vice-versa, onde um animal foi agredido, uma pessoa pode estar em risco também. Então, tem muito trabalho a ser feito se nós pudéssemos ter uma delegacia especializada. Mas, né, o delegado-geral, que parece que o parecer contrário foi do delegado-geral de polícia, o delegado-geral de polícia ou não conhece ou entende que isso não é tão importante assim. Né? Ou não conhece a questão, ou conhecendo, entende que ela não é tão importante assim. Nós precisamos de promotorias e grupos de promotores especializados por essa mesma razão, não é? Para poder fazer as denúncias de uma maneira adequada, para poder entrar com os recursos, para poder fazer jurisprudência, não é? Nós precisamos replicar leis boas, né? E, enfim, tem muita coisa para ser feita ainda, não é? E que o Estado brasileiro não faz, não é? E hoje, o que nós temos hoje? Nós temos a 9.605, que eu já falei para vocês que ela é insuficiente, que falha na ausência de tipos penais específicos, talvez a maior omissão dela seja em relação ao tráfico de animais silvestres, não é? E esse é o maior equívoco do substitutivo do senador Pedro Taques, e isso eu já disse e escrevi para ele. Nós temos penas irrisórias que incentivam a prática de crimes, não é? As penas que estão aí são uma piada, não é? Incentivam a continuidade da prática criminosa, desestimulam os policiais, não é, a apurar esses crimes. E com o que nós temos aí, se o sujeito declarar um endereço, que não necessariamente é o endereço correto, basta ele declarar o endereço, o flagrante não será lavrado, todos vocês sabem disso. Se ele for um crime que permite a lavratura do auto de prisão em flagrante, com a legislação nova que entrou em vigor aí há pouco menos, há uns 6 meses, talvez, não sei, o juiz tem que justificar a manutenção da prisão, né, pena até 4 anos, o juiz tem que justificar porque é que está mantendo o sujeito preso, não é? Há uma imposição, não é, por força da 9.099, de que, preenchidos os requisitos legais, se ofereça a transação penal, proposta de transação penal, ou suspensão condicional do feito. E aí tem uma contribuição do Ministério Público, negativa, não é? E não é Ministério Público de São Paulo, é Ministério Público do Brasil. E eu acho que isso, a explicação disso é mais assim uma questão uma questão cronológica, porque em 95 veio a 9.099, que criou a transação penal. E aí, logo se popularizou a questão da cesta básica, não é? 3 anos depois veio a 9.605, não é? Que caiu na mão dos promotores criminais, não caiu na mão dos promotores que trabalham com meio ambiente, porque normalmente os promotores que trabalham com meio ambiente só fazem a questão civil, não fazem a questão criminal. Que acabou caindo na mão dos promotores criminais, que deram
batida de olho, é 9.099, cesta básica, não atentaram, o Ministério Público do Brasil não atentou para o disposto no artigo 27 da 9.605, que condiciona o oferecimento da transação penal à obrigação de reparar o dano, E também não prestaram muita atenção no inciso 1 do 89, que também exige que a reparação do dano seja integral, ao cabo dos 2 anos, para que possa ser declarada extinta a punibilidade. Então, esses são fatores que também contribuíram para o descrédito da 9.605. Não posso deixar de dizer isso. E as penas, essas penas, na eventualidade de o sujeito já ter sido, já ter sido beneficiado com a transação penal, então, ser denunciado, não fazer jus, por qualquer outro motivo, a suspensão condicional do feito, ser processado e condenado, dificilmente, ou quase que raramente, com as penas da 9.605, no capítulo da fauna, quase impossível, ele recebeu uma pena superior a 4 anos, portanto, nos termos do Código Penal, do 33 do Código Penal, essa pena vai ser substituída por prestação de serviços à comunidade. Além disso, essas penas, da forma como elas estão hoje, elas não permitem a utilização dos instrumentos processuais